O estudo do Catecismo Romano. O Catecismo do Concílio de Trento. Bom, meu nome é Tiago Luz. Eu vou ser o condutor dos estudos de vocês. Inclusive, eu vou estudar junto com vocês o Catecismo Romano. Vejam que nós vamos apresentar os estudos iniciais, ou seja, a maneira que nós iremos conduzir os estudos em 3 vídeos. O primeiro vídeo, que é esse vídeo de agora, você vai ver o Catecismo Romano apresentado na sua importância e no seu sumário. Haverá um segundo vídeo para a questão da prática espiritual. E também haverá um momento, o terceiro vídeo, em que nós apresentaremos a nossa metodologia de estudos. A nossa motivação. A nossa motivação pode ser resumida utilizando-se de trechos da Sagrada Escritura. Vejam, nosso Senhor Jesus Cristo disse que aquele que retém os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. Jesus também disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Prontos sempre para responder a todos que vos pedir aquela razão daquela esperança que há em vós, mas fazer isso com doçura e respeito, disse São Pedro. E ainda que eu tivesse toda a fé até a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade não seria nada, disse São Paulo. Saiba que aquele que reconduzir a verdade, um pecador, do erro do seu caminho, salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados, disse São Tiago. Estes versículos, estas passagens das Escrituras estão respectivamente em São João, capítulo 14, versículo 21, em São Marcos, capítulo 16, versículo 15, na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2, e em São Tiago, capítulo 5, versículo 20. Então vejam que aquele que retém os meus mandamentos e os guarda, está se referindo àquela pessoa que sabe dos mandamentos, quais são, e os guarda, significa aquela pessoa que os pratica. Significa que a pessoa o pratica. Então vejam que é necessário o conhecimento dos mandamentos. E o que faremos aqui é aprofundar a natureza, a necessidade e o que são os mandamentos. Também é dito que deve-se pregar a toda criatura, sempre prontos para responder a qualquer criatura. E isso deve ser feito com caridade, porque a gente poderá estar salvando uma alma da morte eterna. Então, só aí já nós temos diversos elementos para chegar à conclusão da importância que é conhecermos para podermos aplicar em diversas situações, seja com nós mesmos ou mesmo com pessoas próximas, com o nosso próximo. Vejamos o que é o Catecismo Romano propriamente.
O Catecismo Romano, ele também é conhecido como o Catecismo do Concílio de Trento. E o Concílio de Trento foi o 19º concílio da história da Igreja. E ocorreu entre 1545 e 1563. Foi um concílio para assegurar a unidade da fé e disciplina da Igreja. O Catecismo Romano, ele foi promulgado pelo Papa São Pio V em 1566. Veja que ele foi promulgado como resultado desse concílio diante da ameaça à fé devida à heresia protestante. Disse o padre José Lourenço em sua obra de 1945, um dicionário da doutrina católica, que o catecismo é o livro que contém um resumo das verdades e preceitos divinos que os fiéis devem conhecer para praticar. O catecismo é o livro elementar da doutrina cristã, que nenhum cristão deve ignorar, livro que todos devem possuir e reler com frequência. Então vejam, em destaque, nenhum cristão deve ignorar. Vamos falar da gravidade dessa ignorância. Disse o Papa Bento XIV: afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé, que necessariamente se devem saber e crer para que alguém se conte entre os eleitos. Destaque para a maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé. Vejam um trecho do próprio Catecismo Romano, na página 132, nesta edição que lemos da editora Castela. Está no Catecismo Romano o seguinte, aspas, ora, os mortos deixam às vezes filhos que imitam os pais, parentes e discípulos que seguem e propagam seus exemplos em palavras e obras. Esta circunstância deve aumentar os prêmios ou castigos dos próprios mortos. Vejam o destaque nesta citação. Nossos parentes, filhos, discípulos, eles seguem e propagam seus exemplos em palavras e obras. Seguem e propagam nossos exemplos em palavras e obras. E isto pode aumentar ou diminuir os prêmios ou castigos de nós mesmos depois de mortos. Vejam, você sabia disso? E é algo bem intuitivo, no sentido de que é justo, tem a ver com a justiça. Aquilo que ensinamos, por mau exemplo ou bom exemplo, ele permanece em outras pessoas. E isso é uma culpa que carregamos, mesmo após a morte. Bom, e o que fazemos então? O que devemos fazer? Então, como dissemos anteriormente, lá no início, é necessário conhecer. É necessário conhecer o que a Santa Igreja Católica nos diz. Então vamos lá, o sumário do Catecismo Romano. Na primeira parte, chamada O Símbolo dos Apóstolos, nós temos o capítulo 1, que vai falar da fé e o credo. O capítulo 2 vai falar de
do creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse e os próximos capítulos todos deste sumário é um aprofundamento. Então haverá profundidade de estudo, de explicação neste catecismo. No capítulo 3 se diz: e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. No capítulo 4, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Capítulo 5, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. No capítulo 6, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. No 7º capítulo, o catecismo vai aprofundar o significado de subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. No capítulo 8º, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. No capítulo 10º, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No capítulo 11, será abordado a remissão dos pecados. No capítulo 12, será tratada a ressurreição da carne. E no capítulo 13, desta primeira parte, a vida eterna. Na segunda parte do catecismo, serão estudados os sacramentos, sendo que no primeiro capítulo vão ser ditos os sacramentos em geral. Capítulo 2 tratará do sacramento do batismo. No terceiro capítulo será estudado do sacramento da confirmação. No quarto capítulo será estudado do sacramento da Eucaristia. No quinto capítulo, do sacramento da penitência. No capítulo 6º, do sacramento da extrema-unção. No capítulo 7º, do sacramento da ordem. No capítulo 8º, do sacramento do matrimônio. E na terceira parte, serão tratados os mandamentos. Também os mandamentos, em continuidade. Capítulo 6, não matarás. Capítulo 7º, tratará do não cometerás adultério. No capítulo 8º, será apresentado o tópico não furtarás. Capítulo 9, será estudado não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Capítulo 10, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem desejarás sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu animal de carga, nem coisa alguma que lhe pertença. Na quarta parte do sumário, o catecismo vai nos trazer, no primeiro capítulo, da oração em geral. No capítulo 2, Pai Nosso, que estais nos céus. No terceiro capítulo, será estudado o significado de santificado seja o vosso nome. No quarto capítulo, será estudado venha a nós o vosso reino. No quinto capítulo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No sexto capítulo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. No sétimo capítulo, o catecismo vai nos explicar o que significa perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E no oitavo capítulo, e não nos deixeis cair em tentação. Na sequência, o capítulo 9 vai aprofundar o que significa mas livrai-nos do mal. E o 10º capítulo finaliza com a explicação do termo Amém. Hoje, um dia especial,
Hoje é domingo, dia do Senhor. Como uma amostra, não vamos entrar nos detalhes, mas, de maneira geral, assim como está no catecismo, leremos aqui. Mudança do sábado para o domingo. Vejam que, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o sábado era o grande dia. Era o dia santo. Então vamos à leitura. Mudança do sábado para o domingo. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo do universo, assim também nossa vida foi retirada das trevas para a luz, em virtude da ressurreição de nosso Salvador, realizada naquele mesmo dia e que nos franqueou os umbrais da vida eterna. Por isso quiseram os apóstolos fosse ele chamado domingo. Vemos também pela Sagrada Escritura que esse dia é memorável, pois nele teve início a criação do mundo e nele foi comunicado o Espírito Santo aos apóstolos. A organização dos estudos. Bom, nós podemos adiantar algumas coisas. Teremos uma aula específica, uma apresentação específica sobre este ponto, como dissemos lá no início. No terceiro vídeo, nós faremos uma explicação de como serão feitas a organização desses estudos. De imediato, nós recomendamos providenciar um caderno com páginas grandes e exclusivo para o estudo do catecismo. O mínimo de 2 canetas com cores diferentes, sendo uma delas com tinta vermelha. E o acesso a algum dicionário. Então, nós teremos a indicação com um link de dicionário online nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Sempre você pode nos procurar, seja no canal no YouTube ou canal Telegram, como o Estudo do Catecismo Romano. Procure-nos sempre por este nome. No segundo vídeo, que é o próximo, além desse, conforme dissemos anteriormente, nós vamos ver a prática espiritual que nos auxiliará nos nossos estudos. E para finalizar este vídeo, nós voltamos ao que disse o padre José Lourenço, na sua obra de 1945, que ele disse que o livro que contém um resumo das verdades e preceitos divinos. Esse é o catecismo. Continuando o que ele disse, que os fiéis devem conhecer para praticar. Conhecer para praticar, não se esqueçam disso. O catecismo é o livro, continua dizendo, elementar da doutrina cristã, que nenhum cristão deve ignorar. É um livro que todos devem possuir e, atenção, reler com frequência. Ou seja, nós devemos estudar. Sabemos que a nossa proposta requer a perseverança e pedimos a Deus que se completa em nós as graças que o Senhor já nos tenha reservado. Palavras nossas aqui. Nosso Senhor disse, aquele que retém os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Segundo o Evangelho de São João, disse nosso Senhor. Capítulo 14, versículo 21. Entre em contato conosco caso necessite, também pelo e-mail o estudo do catecismo romano@gmail.com. Agradecemos a sua vontade e que persevere o seu sim e que seu sim lhe seja testemunha do vosso amor aos ensinamentos da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.